Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra A Força da Fé, com a mentora Maria Terra. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sintam amados e acolhidos. Graças a Deus. Vamos fazer o convite para a mentora Celeste Maria, fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Todas. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a instruirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrando no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Graças a Deus. Então, aqui esse texto, né, já nos traz toda a clareza, né, sobre a fé. Então, assim, não tem nem como explicar mais, porque ele está muito bem explicado, né, e vem de encontro com o que vai ser
apresentado hoje, né, que é a força da fé. Então aqui esse texto já nos traz, já vem nos falando do que é, qual que é a força dessa fé, né, como nós devemos acreditar. Graças a Deus. Então eu convido a mentora, né, ela vem nos trazer todos os esclarecimentos, né, e trazer esse combustível, né, mostrar para nós esse combustível que é a fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Neste momento, eu quero que vocês vão ao lar de vocês, que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo toda a tranquilidade a cada um de vocês que estão aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, igual a mentora Celeste Maria nos diz, né, vem trazendo aí o Evangelho. A leitura do Evangelho, ela não é escolhida antes, ela é escolhida aqui no momento que vai fazer a leitura para vocês. Já a palestra é escolhida através de sorteio pelos médios da casa. Né? Só para explicar a vocês como a leitura do Evangelho veio nos trazendo já toda essa clareza, né, para cada um de vocês. O que é fé? Cada um de nós tem a nossa fé, né? Não é bem assim? A fé é muito individual. Muitas vezes eu não vou importar com a situação, eu não vou dar, por exemplo, um símbolo, né? Muitos, às vezes, não se apegam em imagem, outros já gostam de imagem. Então, cada um de nós vem construindo essa fé. O que é essa fé? Ela cura. Ela traz presença a nós. Ela vem nos ensinando, primeiramente, que precisamos crer. Que as palavras se transformem dentro de nós. Não é assim? Então, tem um poder. E esse poder, quem nos dá esse poder é nós mesmos. O Cristo, ele vem trazendo para cada um de nós, né, as mensagens. Nós somos mensageiros do Cristo em terra. E nós temos o poder. Nós temos a luz. Nós temos, como lhe diz, toda essa cura de ajudar a todos. Basta nós acreditar nas nossas forças, nos nossos chamados em terra. E muitas vezes nós desistimos. O que é desistir? É quando nós não damos importância a nós. Nós precisamos ser a primeira pessoa. Eu posso, eu quero e eu consigo. Não é assim? E eu creio. Então, a primeira pessoa precisa ser nós. Nós só conseguimos compartilhar com o outro quando nós acreditamos em nós. O Cristo, ele vem nos trazendo, né, essa escolha para cada um de nós, por exemplo. Ô, mentora, eu não consigo fazer algo. Sim, você consegue. Basta você acreditar nos seus sonhos. Basta você acreditar em você. Basta você ter força em você. Então, hoje, eu tenho uma mensagem, de uma senhora, e ela fala que ela é moradora dessa cidade, e ela tinha 3 filhos. E seus 3 filhos tinham os vícios, os bebedouros.
E ela começou a imaginar que seria seu fracasso. Por quê? Quando ela aguardava esses filhos chegarem em terra, ela sempre blindava as notícias com as bebidas. Então, toda a sua trajetória era com as bebidas em primeiro lugar. Se ela ia tomar qualquer tipo de decisão, primeiro a bebida. Ela falava que trazia coragem, trazia sabedoria, esperteza para ela desenvolver seu dia a dia. Então, tudo que ela fazia, primeiramente ela falava que ela se achava tímida, era para ela conseguir conversar com alguém, aí precisava ter os bebedouros. Os 3 filhos, todos da mesma situação. Olha para você ver. No decorrer dessa situação, ela passou os filhos, ela ia para um local, os filhos iam para outro, a família, ela não tinha mais credibilidade, seus familiares já tinham feito de tudo, né, para ela esquecer esse vício, viver em sociedade, mas ela não conseguia. E uma dessas noites, ela tropeçou com seu filho nas ruas. Ela deitava numa rua, os seus filhos em outra rua. Olha que tristeza tudo isso. E numa dessas noites, ela tropeçou em seu filho, caído na rua. E aquele dia, ela teve a conversa com Cristo. Pediu perdão e prometeu a ele, né, que ela precisava ter força para esquecer esse vício e salvar os seus filhos. E assim foi a sua luta. A sua luta em terra começou porque ela acreditou nela. Ela depositou toda a confiança nela. Ela precisava ser forte. Ela precisava vencer. E ela esteve em terra durante 47 luas grandes. E ela começou a transmitir esse amor a esses filhos. E ela começou a acreditar que os seus filhos também seguiriam o melhor caminho. Os filhos se curaram. Mas ela, com as suas debilidades, né? Ela não aguentou continuar em terra. Seus vícios eram muito fortes. Ela precisava alimentar. E ela fez a passagem. Ela escolheu fazer a passagem. Mas seus filhos, né, vendo todos os relatos, enfrentaram os vícios, né? E se salvou. Olha a força da fé desses filhos. Eles tiveram fé. Porque eles sabiam que eles precisavam continuar em terra e abraçar os seus irmãos que necessitavam. Enquanto eu lhe digo isso, cada um de nós vem com um propósito em terra, construir a sua família e amar e passar os ensinamentos a cada um deles. E quando eu lhe digo isso, é uma família imensa. É os seus amigos, é quem você não conhece, que você precisa dizer uma só palavra. Você tem um poder da cura. Basta você acreditar. Você tem as palavras sábias para transformar a vida de alguém. Basta crer. E no decorrer do dia a dia, nós encontramos pessoas que nunca nos encontramos,
E às vezes encontramos nesse momento que um precisa da sua palavra, das suas forças, da tua presença para dar continuidade. Porque você é importante. Se você não tivesse importância, não estaria em terra. E cada um de nós tem uma grande missão. Vamos começar todos os dias, né? Recomeçar todos os dias transmitindo a luz àquele que necessita. Se você dá, você recebe. É amando para ser amado. Não é assim? Amar. Eu amo, não é assim? Eu preciso me amar. Eu, em primeiro lugar. Eu me amo para ser amado. Não é assim? É se perdoando para ser perdoado. Nós precisamos nos perdoar. Por quê? Muitas vezes fazemos algo que nós depois nos arrependemos. Por isso precisamos nos perdoar em primeiro lugar. Vamos colocar em prática. Vamos fazer as nossas escritas. Eu me perdoo. Vamos recomeçar. Vamos abraçá-lo. Esse abraço é preciso dar para nós, em primeiro lugar. Só assim conseguiremos seguir o nosso caminho. Mas para isso, né, muitas vezes, olha, mentora, eu não consigo. É preciso colocar em prática. Se não deu certo hoje, vamos nos amar amanhã. Mas não podemos nos desistir de nós mesmos. Nós temos um grande chamado. Acredite. E muitas vezes, quem, né, já esteve na casa, hoje vejo, né, que tem carinha nova, né, está aqui pela primeira vez. Agradeço imensamente a tua presença, a presença de cada um de vocês aqui. Aqui nós aprendemos a amar. Todos os dias, todas as vezes que nós nos encontramos, falamos do amor. Porque só o amor consegue tudo. Sem o amor, nós não damos conta de nada. Nós vamos viver em terra, só mais uma pessoa em terra. Nós não vamos ter o compromisso a nós, que precisamos ter. E muitas vezes falam, olha, mentora, já ouvi, né, de alguns que já estiveram aqui. Eu vou na casa todo dia, fala a mesma coisa, fala do amor. É que nós falamos só do amor. Quando tomamos decisões, né, e tem mais pessoas, os mentores já começaram a trabalhar dentro de nós, que precisávamos compartilhar. Mas a única coisa que nós podemos compartilhar é o amor. É a fé, a presença de vocês, tá? Fico imensamente feliz. E por isso, eu venho aqui agradecer a cada um de vocês, né, que está aqui, que está me ouvindo, né? Eu sou a transmissora através de um corpo físico, trazendo todas as palavras e o amor a cada um de vocês. Mas eu fico muito feliz quando eu recebo também o testemunho, olha, mentora, a minha vida se transformou. A minha vida mudou. Eu estou aqui, como eu disse, eu não estou aqui para falar palavras que vocês não conhecem. Eu estou aqui para transmitir a cada um de vocês que vocês são capazes. Vocês são muito importantes. E para isso precisamos de que abrir
nosso coração, conversar com Cristo. Então, mas eu estou falando, mas ele não está me ouvindo. Ele não abandona seus filhos. Você que muitas vezes distancia dele com seus pensamentos, com as suas ações. Mas ele está ao seu lado o tempo todo. Ele não desiste de vocês. E os seus mentores, né, que acompanham, seus mentores que fortalecem a cada dia a caminhada de vocês. Como lhe diz, com o amor, com os mentores, passamos sim dificuldades. Mas ele traz sabedoria, ele traz proteção e coragem para enfrentar os desafios no mundo terreno, que não são poucos, né? São muitos desafios, todos os dias uma coisa nova. Mentora, quando eu estou indo a casa, eu estou tendo mais, está chegando mais problemas para mim resolver. Sim, porque você, né, está evoluindo. Porque quando mais luz tem, mais eles acreditam em vocês. Vocês precisam vencer os desafios aqui. Se vocês não passar esses desafios, você não vai levar bagagem nenhuma. Você não aprendeu em terra. Aqui é uma escola. Vamos levar a sério a escola da vida. Aqui vai ter desafios, vai ter amor, vai ter espinhos, tá? Mas vai trazer sabedoria a vocês para enfrentá-los. E não se machucar. Vem trazendo aí, né, toda a fortaleza. Eu falo porque eu tenho testemunhos aqui. Mentora, eu achei que eu não conseguiria vencer. Eu consegui. Olha que maravilha! Precisamos ter fé. E essa força da fé está dentro de nós. Vamos usar essa fé. Vamos acreditar. E hoje, eu tenho aqui uma mensagem de um senhor. E ele fala que os últimos encontros com essa pessoa que está aqui foram a 13 luas grandes. Seu último encontro. Ele fala que não esperava que essa pessoa viesse até aqui para ouvir a sua mensagem. Ele fala que a última vez ele preparou, né, o café, foi colhido no seu quintal, e ele fala que ele preparou esse café, foi o último café que foi feito na sua casa, e essa pessoa estava presente. E ele fala que muito orgulho essa pessoa está aqui nesse dia de hoje, recebendo essa mensagem. E ele fala que tudo mudou, porque sentia que essa pessoa era muito distante e hoje tem muito amor no seu coração. Ele achava que essa pessoa não ia ser um pai exemplar e hoje ele vem agradecer a grande oportunidade. Então, assim, olha como é maravilhoso, né? Você receber essa mensagem e ser transmitida com tanto amor e tanto acolhimento. Vamos aproveitar a grande oportunidade e graças a Deus. Graças a Deus. Vou fazer o convite para a mentora Celeste Maria. Ela vai fazer a leitura para vocês. Né? Eu volto novamente agradecendo a presença de cada um de vocês, tá? Graças a Deus.
A força da fé. A força da fé, pilar central da doutrina espírita, baseia-se na confiança racional e na transformação interior. Ela nos permite superar desafios e focar no bem. Você pode explorar essas reflexões em profundidade através, aqui fala, né, que é da Federação Espírita. Na visão espírita, a verdadeira fé não é cega nem dogmática. Ela alia a razão ao sentimento, como definido no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando compreendemos a justiça divina e a imortalidade da alma, a fé deixa de ser apenas um eu creio para se tornar um eu sei, conferindo-nos serenidade para enfrentar as dificuldades como oportunidades de evolução. Alguns dos principais ensinamentos abordados sobre o tema incluem fé racional, que é o Espiritismo convida o indivíduo a questionar e compreender, fortalecendo a crença através do estudo e do conhecimento, o que resulta em uma fé inabalável. Então, nessa fé racional aqui, a gente até falou aqui, quando você questiona, né? Por que isso? Né? Porque aquilo é como quando Allan Kardec ele codificou a doutrina espírita, então foi toda em cima de questionamentos, né? Por que isso acontece, né? Construção interior. A fé não é um dom exclusivo de alguns, mas sim uma virtude que se cultiva diariamente como uma semente que precisa de cuidado e esforço para germinar. Então, todos têm, né? Só precisa de ser, né? Você trabalhar essa fé dentro de você. Resiliência e superação. Ter fé não impede que passamos por dores ou prova, mas nos dá a força e a coragem necessárias para não sucumbirmos aos obstáculos da jornada terrena. Então, todos os obstáculos, né, que acontecem na nossa vida são mais para nos fortalecer. Né? Então, a gente precisa ter fé, acreditar que vamos passar, vamos vencer, né? O que é fortalecer a fé? Estudar as escrituras, orar, confiar em Deus, viver em comunhão e perseverar nas dificuldades. São práticas que aparecem repetidamente ao longo da Bíblia. Essas atitudes ajudam o cristão a crescer espiritualmente e a manter sua confiança em Deus, mesmo em momentos desafiadores. A força da fé atuam como um pilar de sustentação emocional e espiritual nos momentos de adversidade. Ela se traduz na capacidade de manter a esperança e a confiança em um propósito maior, servindo como motivação para superar obstáculos e encontrar sentido para a vida. Então, a fé é um combustível, né? A fé é a confiança absoluta nas leis divinas, baseada na razão e no conhecimento. Ela não remove obstáculos pelo misticismo, mas ativa a vontade e a coragem para superá-los, servindo como um guia seguro para a evolução moral e espiritual. O conceito central da fé espírita está detalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, que define a verdadeira fé como uma virtude calma e racional, diferente da fé cega ou fanática, que muitas vezes recorre à violência e à imposição. A fé raciocinada baseia na compreensão das leis da vida. Ela fortalece a paciência necessária para aguardar o tempo dos aprendizados e impulsiona o indivíduo a praticar o bem. Na doutrina espírita, a fé não é considerada um privilégio ou um dom gratuito concedido a alguns, mas uma conquista pessoal desenvolvida através do esforço e do estudo. Ela funciona como uma bússola que orienta o pensamento, transformando a nossa postura diante das dificuldades. Quando compreendemos a dor
e as provações como oportunidades de evolução e resgate. A fé transforma o desalento em ânimo e renova as forças. Graças a Deus. Então, assim, é uma mensagem muito bonita, né, e reflexiva, né? E nos fortalece, vem nos fortalecer, né? A gente, né, quem já teve experiência, né, está sempre fazendo as preces, como aquilo que a gente faz, preces em torno, e a gente vê, né, o desenrolar das situações, né? Então, pela força da fé, e quando você vê lá na frente, fala, nossa, gente, mas como que isso aconteceu? E eu, assim, passei por isso, né? Às vezes foi difícil, mas assim, às vezes não tinha, vocês achavam que não tinha uma solução, né? Então, pela força da fé, a gente consegue transformar todos os cenários que não estão bons para a gente, né? Então, que a gente possa, em tudo aquilo que a gente precisa, né? Que a gente possa estar em preces, né? E acreditar. Porque se a gente acreditar, como fala na Bíblia, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover qualquer obstáculo, né? Nada é grande para você que você não consiga, se você tiver, mesmo que for uma fé que às vezes você acha que você nem tem fé, mas se você acreditou ali, né? Eu mesmo tem coisas que às vezes eu faço as preces e às vezes achando que eu não tenho fé, quando eu vejo que tudo passou, que eu superei, eu falo assim, gente, mas eu tenho fé, né? Foi a fé, porque todo dia você está ali pensando naquilo e você pensa positivo que vai conseguir. Então isso é fé. Agora, quando você fica naquele, será que vai dar certo? Aí já tira essa força da fé. Você tem que acreditar, vai dar certo, né? Eu já consegui. O Cristo vai achar um caminho, né? Vai me mostrar uma luz no final do túnel. Então, essa é a verdadeira fé do cristão que nós devemos ter, né? E uma coisa que foi abordada aqui, a mentora falando sobre essa questão a gente falando sobre a questão de fé, e hoje eu até ouvi vou falar aqui, não sei se tem a ver com a palestra, mas acredita-se que quando alguém faz a passagem, fulano estava sofrendo, fulano descansou, né? Então que a gente não se iluda, né? Porque se aqui a gente acha que aqui nós trabalhamos demais, né? Quando a gente fazer a passagem, nós vamos ficar parados também não. Vamos ficar lá descansando, deitado, só curtindo, né? Não, nós vamos ter que trabalhar. A vida não para, né? A nossa existência nós temos que ir. Se a gente tiver que voltar aqui de novo, nós temos que estar fortes, né? Nós não vamos voltar pessoas frágeis, né? Então, assim, aqui é uma escola, mas a gente vai fazer a passagem e tem que chegar com a nossa bagagem lá, né? Quando a gente retornar aqui, nós vamos precisar ajudar mais pessoas, né? Então, esse é o ciclo, né? É isso que o Cristo quer de nós, porque nós precisamos evoluir, né? Então, em nenhum plano nós podemos ficar parados. Então, que a gente aproveite essa oportunidade, como a mentora falou, né? A escola, né? Aqui é uma escola, que a gente aproveita essa escola da vida e vamos fazer o que for possível, o melhor possível, né? Para nós e para os outros. Se a gente fazer o bem para a gente consegue fazer para o outro também, né? Então, que a gente não perca as esperanças diante de nenhuma dificuldade. E sempre acreditando que todos os obstáculos que estão em nossa vida é para que a gente possa crescer. Porque sem obstáculos, sem queda, a gente não aprende a andar, né? Toda criança, antes dela dá os primeiros passos, ela começa engatinhando, depois ela dá o primeiro passinho, ela cai, mas ela levanta, ela machuca, até ela engrenar e as perninhas ficar fortes e andar, né? Então, tudo é devagar, é um dia após o outro, né? Não queiramos dar um passo que a gente ainda não está preparado, né? Vamos devagar, né? Vamos ter paciência com nós mesmos, né? Se ainda não chegou a nossa hora, vamos ter paciência, porque o Cristo sabe o que a gente precisa, né? Então, essa mensagem, e eu convido a mentora, né, a se retornar. Vamos fazer uma prece enquanto ela se prepara. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mentor, acordou, né? Que bom, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos entrar em sintonia com os mentores, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, para nos fortalecer, para nós tomar as melhores decisões, que nós podemos trazer toda a luz divina àquele que necessita. E somos instrumentos, né, de amor e paz. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos. Graças a Deus por essas grandes oportunidades de estar aqui, transmitindo o amor a cada um de vocês. Graças a Deus.